Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Café do Escritor. Muito bom estar aqui. Se você chegou aqui pela primeira vez, clica aqui embaixo, aciona o sininho, segue o nosso canal, segue abaixo aqui do vídeo, vai ter muitos outros lugares que você pode nos seguir, redes sociais, tem os nossos grupos, então aproveita, continua ligado aqui no canal Café do Escritor. E o nosso assunto de hoje tem tudo a ver com o mundo da escrita. Você que já escreve, que quer escrever, não importa a fase que você esteja, mas eu acho que esse assunto vai realmente te interessar. Então, eu trouxe aqui 5 conselhos para você estabelecer um processo de escrita. Sabe que é importante isso? Eu acho que é. Bom, gente, eu recebo muitos e muitos originais de textos escritos de autores iniciantes ou não. E eu percebo que muita gente não usa um processo de escrita, simplesmente vai escrevendo, o que é até natural quando a gente começa, porque a gente não sabe muito bem como fazer e vai na intuição e sai escrevendo. Mas eu acredito que estabelecer um processo de escrita é importantíssimo, porque esse processo de escrita é a oportunidade, é o caminho que você vai percorrer até você chegar no seu objetivo, seja ele qual for. E não é à toa que nós nos referimos sempre à escrita como um caminho, como uma jornada, com passos, fases a serem seguidas. Quer dizer, não é uma coisa que acontece somente no momento, né? Tem todo um período que deve ser percorrido para que você chegue lá naquilo que você quer, que você idealizou, naquele texto, naquele livro que você quer escrever. E nesse vídeo, o meu objetivo em mostrar esses 5 conselhos é justamente auxiliar você a pensar isso de uma forma mais concreta, de uma forma bem objetiva. E esse processo, esse caminho do escritor, ele é o tempo que você, como escritor, tem 100% com você mesmo. É a oportunidade do autor estar consigo mesmo. E aí eu tenho que dizer que eu conheço pessoas que detestam ficar com elas mesmas, elas não gostam de ficar sozinhas, mas se você quer ser escritor, escritora, você precisa aprender a se conhecer, a se cultivar, a ter um tempo com você. E o processo de escrita vai te ajudar muito nisso. E o processo de escrita também vai te ajudar a ser mais confiante, a saber exatamente o que fazer, o que não fazer, o que seguir, o que não seguir. Por isso é importantíssimo você dominar a sua arte. E por isso ela é muito pessoal. Então eu separei esses 5 conselhos e veja, isso, como a escrita também isso é muito pessoal. É algo que não adianta o Sandro dizer, ó, faça assim, e não for da sua natureza fazer exatamente dessa forma. Tá? Então você precisa ouvir isso, processar e adaptar a sua vida, a sua personalidade, aquilo que você quer fazer. Mas é importante estabelecer alguma coisa, não deixar somente a sua escrita solta e escrever de qualquer maneira. E o ponto número 1, como eu já dei uma pincelada no começo, é você aprender a gostar de si mesmo. Você já gosta de si mesmo? Que ótimo! Então descubra novas facetas, novos elementos da sua personalidade, coisas que você não explorou ainda, mas faça essa viagem interna, conheça-se, descubra-se. Existem muitos testes na internet que você pode fazer, tem muitas maneiras, tem nomes diferentes de você descobrir quais são as suas tendências da sua personalidade, o que você valoriza, o que você tem dificuldade. Então eu acho que vale a pena, por mais que sejam testes não científicos, isso auxilia você a entender um pouco mais como você funciona. Se você é mais racional, se é mais emotivo, se você valoriza mais isso, mais aquilo. Então, são detalhes, parece besteira, mas são detalhes que fazem diferença e vão auxiliar você na sua escrita. Eu sempre falo que escrita é autoconhecimento. E aí você pode dizer assim, mas Sandro, eu estou escrevendo uma história de um outro personagem, não tem nada a ver comigo essa pessoa. Ou então você vai dizer, mas o meu texto é de não ficção, também não tem nada a ver comigo. Vai por mim que
Tem, tá? Tem. A gente escreve o que a gente é. Então, você se conhecendo, você no mínimo vai escrever de uma forma mais rica. Você vai buscar dentro de você conceitos, vontades, desejos, medos, coisas da sua psique, das suas emoções que podem sim auxiliar na sua escrita. E aqui eu convido você a ir realmente a fundo no seu universo de escrita dentro desse processo de escrita. A escrita é autoconhecimento, você já sabe disso, mas ela é também transformadora. Ela pode mudar completamente a sua vida. Por quê? Porque as palavras, elas mudam o mundo, desde que o mundo é mundo. Você pega a Bíblia lá, Deus fez o mundo pelas palavras, né? E a gente vê isso em todos os lugares. A gente às vezes não dá tanta importância às palavras, né? Tanto as proferidas, as ditas, quanto as escritas. Mas as palavras mudam não somente o mundo, mas mudam a pessoa, mudam o seu ambiente ao redor. Então preste atenção naquilo que você vai escrever e verbalizar e de onde você tira isso, porque isso pode realmente mudar muita coisa. Veja quantos autores, aqui mesmo no canal Café do Escritor, que a gente entrevista, a gente termina os livros deles, depois de um longo processo, às vezes nem tanto tão longo, de escrita, e ver como as pessoas se transformaram, se modificaram, encontraram razão, uma nova razão na sua vida através da escrita. Então vale a pena você se autoconhecer, você entrar mais a fundo em você mesmo, que você vai conseguir muitos resultados, muitas diferenças, muita coisa diferente para a sua vida e para a sua escrita. O segundo ponto é, você deve gostar do processo da escrita. Então, não seja como aquele viajante que quer somente chegar até o destino, mas não quer curtir a viagem. Eu não posso falar muito que eu sou assim para viajar. Eu gosto de chegar, não gosto do processo. Mas na escrita eu sei que precisa do processo. O processo é importante, muitas vezes mais importante do que o produto final. Então, quem foca somente no produto final e perde todo aquele convívio, aquela construção que está sendo feita, perde muito e muitas vezes deixa muita coisa para trás. Então, seja paciente, aprenda que tudo tem o seu tempo. E esse tempo de processo, de escrita, ele é o tempo de aprender, de praticar, de estar em conjunto com outras pessoas que também escrevem, encontrar na outra pessoa elementos que você possa incorporar na sua escrita, ou pelo menos compartilhar. Eu sempre tenho dito isso, a escrita pode ser muito solitária, então você precisa em algum momento ter grupos, pessoas, cercar-se de pessoas criativas, pessoas que também escrevem, ou que sejam de outras artes, outras áreas, mas pessoas que pensam além do seu mundinho. A pior situação que existe é conviver com pessoas que só pensam no seu mundinho, não conseguem expandir. E quando a gente escreve, a gente precisa expandir o máximo possível. Então, curta o caminho e não somente a chegada. Em terceiro lugar, divida o seu trabalho de escrita em etapas possíveis. Escrever é maravilhoso, mas também pode ser assustador. Como é que eu vou dar conta de tudo isso? Eu quero chegar daqui até lá, eu quero escrever um livro desse tamanho, com tantos assuntos e tantos capítulos e tanta informação. Como eu vou dar conta de tudo? Então é natural você se sentir até sufocado. E muitas vezes, quando a gente tem muita coisa a fazer, a gente trava, né? Não faz nada. Quando você aprende a dividir essas etapas em etapas possíveis, quer dizer, quais são as atitudes que eu tenho que tomar neste momento de preparação, qual é o prazo que eu tenho que me dar para resolver isso, o que eu preciso fazer nas etapas seguintes, também prazos, limites, tempo, quanto tempo eu vou dedicar a isso. Se você organiza dessa forma, você consegue fazer isso fluir de uma maneira muito mais natural, sem ficar todo estabanado, né? E
e confuso com o processo, pelo contrário, você vai estar organizado, as coisas vão fluir. E sabe o que acontece quando esse processo está estabelecido? Você não precisa dizer, agora eu preciso me motivar para escrever. Não, você chega naquele horário, naquele dia programado, senta e escreve, né? Independentemente da sua vontade, de ter vontade ou não ter vontade. Você se programa para isso. E o ponto 4 continua o ponto 3, que é estabeleça uma rotina previsível. Quando você tem tudo previsto, né, e tem o seu tempo certo de fazer as coisas, você senta e faz, como eu falei antes. E o processo de escrita necessita que você tenha uma rotina estável, para que você não se preocupe com inspiração, com vontade. Você simplesmente no horário programado, você vai lá e faz o que você tem que fazer, que é escrever. E aquela velha história, eu tenho tanta gente que me fala, olha, eu tenho tanta coisa na cabeça, eu tenho uma história completa. É só sentar e escrever. E o que acontece? Não senta e não escreve. E essa história vai continuar se repetindo até não sei quando. E tem também aquela pessoa com o texto sofrendo na cabeça, o texto está pedindo para sair. E o que a pessoa faz? Ela não escreve. Ela prefere ficar sofrendo com aquelas ideias, quer dizer, está tudo no mundo das ideias e aquilo não... O texto geralmente pede para sair e você não dá essa vazão necessária. Isso é um sofrimento muitas vezes, né? Então, estabeleça um horário, estabeleça uma rotina e senta e escreve. Vai estar bom? Não sei. Vai estar ruim? Não sei. Mas pelo menos você escreveu. Eu só sei que com a rotina você não sofre por antecipação. Você vai lá no horário combinado com você mesmo, senta e escreve. E quando estabelecemos uma rotina, nós acabamos por adquirir um hábito. E um hábito transforma a nossa vida. E você acaba sendo a sua escrita e a sua escrita acaba sendo você. Quer dizer, você fica tão seu isso, que é tão natural escrever, porque você adquiriu um hábito e porque você criou uma rotina. Bom, enquanto esses 4 conselhos anteriores, eles focavam mais na sua maneira de se colocar diante do processo da escrita, o último ponto, o 5º ponto, é um pouco mais prático. E o 5º ponto é: faça a sua lição de casa. Então, mantenha sempre os seus registros, os seus cadernos, as suas notas, tudo aquilo que você puder pesquisar a respeito do assunto, não importa o assunto, né? Do assunto que você quer escrever, então mantenha, faça todo um trabalho que você vai adiantando essas informações. Tem uma ideia aqui, você está com o seu caderninho, você anota. Não deixe para fazer isso somente quando você senta para escrever. Isso é um problema sério. A pessoa senta para escrever, vem o bloqueio da página em branco. Por quê? Porque ela não tem nada. Ela não escreveu, ela não anotou, ela acha que simplesmente vai brotar tudo naquele momento. E é tanta informação, muitas vezes, ela tem sim informações para colocar, que está tudo muito confuso, ela não sabe por onde começar, não sabe o que escrever. Então, se você faz anotações, se você faz pequenas frases, pelo menos, você tem começos, você tem algum início que você pode desenvolver. Claro, né, eu sempre falo isso, você depois vai corrigir, você vai reescrever isso para chegar no ponto que você gostaria. E assim, mesmo que você tenha um monte de coisas escritas e você acaba não utilizando isso, não tem o menor problema, né? Muitas vezes a gente faz tantas marcas, tantas anotações e acaba não utilizando, mas pelo menos você considerou a opção de utilizar isso. Você não vai sofrer por não ter tentado. Quando o autor trabalha muito na pressa um texto, eu tenho pressa, eu quero publicar logo, etc, etc, o que acontece geralmente? Ele chega no final, às vezes o livro está publicado, está nas mãos dele, ele fala, puxa, aqui eu podia ter mudado isso, aqui eu podia ter feito daquele jeito. Por quê? Porque não teve um processo de amadurecimento dessa escrita, que é importantíssimo. Gente, faz parte do processo amadurecer a escrita.
Claro que eu não gostaria que você demorasse 10 anos para escrever aquele texto que você pode escrever em um ano ou meio ano, né? Mas que isso tenha o seu processo natural, né, de amadurecimento desse texto. Eu sempre uso a palavra decantar um texto. Empresto essa palavra aí da água, né, que a gente deixa as impurezas irem para o fundo, a gente decanta a água para que ela fique mais clara. A mesma coisa eu uso para o texto, né? Faz um dia, no dia seguinte você deixa ele parado, né? Vê o que acontece, vê o que sobrou. Ah, não, isso aqui parecia uma ideia tão boa ontem, hoje parece meio estranha, né? Hoje já não faz mais muito sentido. É natural, gente, é assim que a gente funciona. E um último conselho é: concentre-se no trabalho em si, naquilo que você está fazendo, tá? Não somente no que os outros vão pensar do que você está escrevendo. Neste momento, né, de processo, que você está fazendo tentativas, você está experimentando, você está criando, você tem que se permitir fazer qualquer coisa durante esse processo. Não só ficar se bloqueando, dizendo, olha, isso aqui eu não posso dizer. Então desligue o seu editor interno, tá? Não fique se cobrando, dizendo que você não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Faça de uma maneira bastante aberta a sua criação. Depois, é claro, você vai corrigir, você vai revisar, você vai cortar partes, vai incluir outras partes, você vai, nesse tempo que você vai decantar o seu texto, que você vai esperar o texto amadurecer, você vai ter muitas ideias a partir do que você já fez. Porque se você não fez, como é que você vai evoluir seu texto? Então você tem que ter escrito alguma coisa já para que ele melhore. Bom, gente, então um processo de escrita é uma junção de atitudes, de ações, de transformação que é somente sua, aliada a elementos que você vai desenvolver, hábitos que você vai criar, formas de escrita, de procedimento da sua escrita que você vai estabelecer, e a partir disso você vai chegar no seu resultado final, né? E talvez esse final ainda não seja o final, porque esse processo pode levar tempo. E é bom que leve um certo tempo, né? Eu não acredito em textos escritos na correria. Livros escritos na correria. Nunca deram muito certo, tá? Sempre tive problemas com quem quer publicar muito rápido, tá? Então o texto precisa passar por um processo de escrita, um processo de validação, um processo de amadurecimento, e aí você relê esse texto novamente e fala, puxa, aqui eu poderia melhorar, que isso aqui acho que não faz muito sentido, e assim por diante. Ok, minha gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Convido vocês a participarem dos nossos grupos. Aqui embaixo do vídeo você encontra todos os nossos grupos no Telegram, no WhatsApp. Nós também temos o nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção. Temos o nosso sistema de publicação pela página nova, que você também acessa no link aqui embaixo e descobre como você publica sem pagar impressão, né? Isso é importante. Gente, muito obrigado, espero vocês num próximo vídeo, um grande abraço, até mais.